Tá tudo certo? O microfone tá certo, candidato? Fala, dá um alô. Alô, tá boa noite a todos. Aí, tá tudo certo. Tá tudo Pessoal, certo. ao vivo é assim mesmo. Boa noite para você que está em casa. Mais um candidato, o doutor Valdecir Oliveira, médico formado há 41 anos e trabalha em Arapongas há 37 anos. Ele é o candidato à Prefeitura de Arapongas pelo PRTB. Muito obrigado, candidato, pela sua vinda. Desculpe a demora, ao vivo é assim mesmo, temos nossos encalços. Obrigado, a palavra inicial é sua. Nenhuma dúvida quanto a isso, a gente está aqui para aguardar e a ansiedade é grande para falar com todos que estão agora nos assistindo, né? Uma boa noite a todos, agradeço ao Grupo Tribuna por essa oportunidade, acho interessante essa ideia de chamar todos os concorrentes, né? São todos amigos, somos todos araponguenses, e um de nós chegará à prefeitura em 2021. Eu queria dizer, se me permite, alguns segundos para parabenizar hoje os professores, né, professores da nossa Arapongas, da nossa Apucarana, do nosso Paraná e do nosso Brasil. Um beijo no coração de todos vocês, tá, professores? É isso aí, opa, me pegou tomando água. Bem, a partir do momento que eu fizer a minha primeira pergunta, o cronômetro de 30 minutos está valendo, o senhor pode ficar à vontade para usar esses 30 minutos. Se ao momento que encerrar as suas palavras tiver uma sobra de tempo, aí fica a seu critério utilizá-lo ou não, senão a gente encerra a entrevista, tá certo, candidato? Tá ótimo. Então vamos lá. Eu queria saber do senhor qual o diferencial da sua proposta de gestão, candidato. O diferencial está basicamente, primeiro, na minha formação como médico, então, como você mesmo adiantou, 41 anos de formado, 37 anos em Arapongas. Eu já fui, nesse período de vivência em Arapongas, diretor de pronto-socorro, eu fui diretor clínico da Santa Casa de Misericórdia de Arapongas, faço parte do corpo clínico do Hospital Santa Rita também e da Ompar. Então, a minha experiência na medicina é vasta. Passei muito tempo em hospitais em Londrina, me aperfeiçoando para realmente entender a fundo todos os problemas inerentes à saúde. Ao mesmo tempo, tenho uma experiência de 20 anos como professor em curso universitário. Então, o que acontece? A experiência com jovens, adolescentes, também me credenciam a entender um pouco de educação e poder fazer pela nossa Arapongas uma diferença na nossa administração, em relação à saúde, em relação à educação. Tá ótimo, candidato. Bem, devido à pandemia, o desemprego teve um grande crescimento no Brasil inteiro. Eu queria ouvir do senhor quais as suas propostas com relação à geração de emprego e renda para o município de Arapongas. Nós temos uma ideia maravilhosa e nós estamos de acordo com o nosso governo do estado. O governo do estado encampou a ideia de reinvente a sua cidade. O que é reinventar a sua cidade? O Sebrae, que é o autor dessa proposta, na realidade, diz o seguinte: nós precisamos nos adaptar aos novos tempos. Há um tempo pós-pandemia, onde o número de desempregados, o número de empreendedores, pequenas microempresas, pequenas indústrias, pequenos comércios sofreram demais. Muitos, pela própria decisão de fechar esses estabelecimentos, entraram numa situação muito triste, porque não há renda, não há sobrevivência e não há como manter um funcionário, que dirá mais funcionários na sua empresa. Então nós temos como meta fazer com que a prefeitura, o prefeito vai atuar com uma espécie de sala de crédito. O que seria essa sala de crédito? Nós traremos para essa sala empresários, empreendedores, microempresários, comerciantes, cidadãos não só de Arapongas, mas de outras cidades vizinhas que queiram investir, que queiram trabalhar na nossa cidade, e faremos, junto ao governo do estado, com o Fomento Paraná e junto ao Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul do Brasil, nós faremos a intermediação para que essas duas instituições
possam levar até esse empresário, até esse cidadão que quer aumentar, que quer reabrir o seu negócio, que ele tenha financiamento a um custo baixo, a um custo diferente das praticadas ou do praticado com relação a instituições bancárias de fundo particular. Então nós teremos, por parte do governo, essa atuação direta. E nós não pagaremos nada por isso. São atitudes gratuitas, são atenções do governo do estado e do Banco Regional de forma a contemplar os cidadãos que queiram voltar à sua atividade ou reiniciar ou mudar de atividade. Nós estaremos lá oferecendo essa sala para reuniões e o prefeito e a prefeitura dando apoio necessário, todo o apoio para que novas empresas, inclusive, se estabeleçam na nossa cidade. E de que forma? Utilizando o projeto de lei que nós já temos na cidade, que vai favorecer em relação a IPTU, em relação a ISSQN, em relação a ISS, enfim, nós vamos favorecer a esses cidadãos interessados em reabrir ou abrir novas indústrias, novas frentes de trabalho, né, geração de empregos para a nossa comunidade. Nós agiremos como um elemento catalisador, ou seja, nós influenciaremos de forma direta e objetiva para que esses negócios aconteçam e realmente a cidade se recupere, os nossos cidadãos que estão sem emprego voltem a trabalhar, voltem a ter a segurança que tinham, que perderam e viram suas famílias numa situação caótica, vamos dizer assim. Tá certo. Bem, candidato, e quais são os seus projetos para melhorar ou modernizar, ou até mesmo ambos, o sistema de saúde de Arapongas? Isso. A experiência minha nessa área é bem grande. A gente tem visitado outras cidades. Eu morei durante algum tempo em São Paulo, uma grande capital, a maior capital do país. Eu vivi em cidades pequeninas, de 10, 12 mil habitantes, dirigindo hospital. E eu vivo há tanto tempo em Arapongas, uma cidade média com 125 mil habitantes. E eu conheço a fundo quais são os problemas que a nossa cidade tem em relação à saúde. Então, eu sei, por exemplo, que nós não temos uma UTI neonatal, que as nossas crianças prematuras ou com algum sofrimento devido a alguma patologia, elas têm que ser encaminhadas ou para a nossa querida Apucarana, que nos absorve, que nos trata com todo carinho, mas essa criança tem que sair na estrada, essa criança vai via ambulância, correndo um risco maior de vida. Quando não, essa criança é transferida, como já aconteceu comigo, para Guarapuava, porque não havia vagas, não havia leitos de UTI nem em Apucarana, não havia em Londrina, não havia em Ivaiporã, que também nos atende muito, e essa criança foi parar em Guarapuava, a centenas de quilômetros daqui, pelo menos 200 quilômetros da nossa cidade. Então, isso não pode continuar. Não é possível uma cidade que se encontra, nossa Arapongas, já foi a 8ª economia no estado do Paraná. Entre 399 municípios que compõem o estado, nós já fomos a 8ª economia. Hoje, perdemos um pouco essa posição. Estamos em 16º, 17º lugar. Mas mesmo assim, isso não inviabiliza nosso sonho. E eu quero dizer a todos que estão nos acompanhando que há alguns minutos eu falei com o meu ex-aluno, hoje grande secretário de Estado da Saúde, o Beto Preto, e ele me autorizou a dizer para vocês que eu posso e devo correr atrás desta UTI neonatal. Ele está comigo, ele não abre mão de estar comigo. Então eu quero até agradecer a ele, ele já saiu, mas eu dei um abraço nele, mesmo com o risco aí da coronavírus, eu dei um abraço nele, ele fez questão de me abraçar. Então eu conto com ele para nos ajudar com a UTI neonatal. Um novo pronto-socorro na Santa Casa. É outro absurdo que nós fizemos lá. Quem conhece o pronto-socorro
sabe que aquilo parece de tudo, menos um pronto-socorro. Também com relação às cirurgias eletivas na nossa cidade. Agora nós estamos vivendo época de pandemia. Não estamos fazendo, estamos em suspensão com as cirurgias eletivas. Mas não dá para admitir mais prefeitos da nossa cidade anteriores enviando pacientes para serem operadas em cidades distantes, quilômetros, centenas de quilômetros da nossa cidade. Cidades menores, com menos situação de atendimento a essas pessoas, e o cidadão araponguense que paga seus impostos, que recolhe seus impostos em dia e quer uma saúde decente, ele não aceita mais sair de Arapongas para fazer uma cirurgia no útero da sua esposa, seja em Jandaia do Sul, como eu estou sabendo, seja em Andirá, como foi até tempos atrás. Isso não vai acontecer na minha gestão como prefeito. Eu não vou aceitar, eu não vou admitir. Então, se a ONPAR, aquele excelente hospital, grande hospital regional que atende inúmeras cidades do estado do Paraná, de São Paulo e do Mato Grosso e de Rondônia, eles têm serviço, eles querem trabalhar, eles precisam. E nós temos o serviço para oferecer à ONPAR. Nós temos serviço para oferecer à Santa Casa de Arapongas. Então, no nosso governo, ninguém vai ter que sair daqui, a não ser que não haja a especialidade no nosso município. É diferente. Então, nós vamos procurar recursos em capital do Paraná, Curitiba, e em cidades que tenham um hospital à altura para nos atender. Essa é outra situação. Também com relação à maternidade. Já houve agora em Arapongas, há pouco tempo, mamãe saindo de Arapongas, neném em risco, fazer ultrassom em Londrina. Eu pergunto a vocês, com tantas clínicas que nós temos em Arapongas, eu não saberia enumerar todas na minha mão, mas pelo menos meia dúzia de clínicas nós temos. Sair de Arapongas, ir a Londrina para fazer um ultrassom obstétrico, isso é ridículo. Isso beira a insanidade. Colocar na estrada uma mamãe, né, que já está com alguma dúvida com relação ao seu bebê, à sua gestação, e ela correr esse risco por um exame de ultrassom. Isso não vai acontecer na nossa gestão. Outra coisa importante, as consultas. Nós temos uma rede informatizada, nós já temos condições de trabalhar, todos os médicos trabalham com o seu computador, tem a sua história guardada. O que está faltando é estímulo, o que está faltando é fazer com que esses profissionais tenham realmente vontade de atender e resolver aquelas questões. Eles trabalham muitas vezes com desânimo, muitas vezes eu vejo lá, não querem usar o computador, preferem usar a sua caneta e o papel. E nós estamos no século XXI, nós estamos na era da tecnologia, das mídias, dos computadores, que qualquer criança de 2, 3, 4 anos de idade domina. Então nós precisamos investir e muito na capacidade e no estímulo ao trabalho para os nossos médicos. Tá certo. Bem, candidato, o senhor disse em uma de suas lives que pretende construir um parque em Arapongas e deu o exemplo o Parque do Povo, de Presidente Prudente, uma cidade do interior de São Paulo. Bem, candidato, o custo desse parque, entregue em meados de 2012, salvo engano, o senhor pode me corrigir, por favor, foi de 450 mil à época, sem corrigir valores para valores atuais. Já a revitalização do mesmo, ocorrido em 2015, custou mais 3 milhões. E, recentemente, mais cerca de 900 mil reais para as trocas de lâmpadas para lâmpadas de LED do parque. E este ano a prefeitura lá de Presidente Prudente declarou ao MP, o Ministério Público, não ter recursos financeiros suficientes para a elaboração de um projeto de obra capaz de resolver os problemas de enchente que afetam esse parque. O senhor realmente considera uma boa ideia a construção de um parque em Arapongas?
considero uma excelente, não boa, uma excelente ideia. Eu não sei se é do conhecimento de todos os senhores, mas Arapongas não tem uma área de lazer. Não existe área de lazer. Não é, por exemplo, como a nossa querida Apucarana, volto a dizer, que tem áreas para isso. Tem o Jabuti, o Lago Jabuti, tem o Parque da Raposa, não é? E outras cidades por aqui também, menores, têm áreas de lazer. Arapongas, aos finais de semana, feriados prolongados, nós costumamos brincar lá em Arapongas entre nós, que melhor do que ter uma chácara de lazer é ter um amigo que tenha uma chácara de lazer. Porque a grande maioria da população não dispõe de condições, de recursos financeiros para ter uma chácara. A grande maioria não tem sítios. Não é? Os sítios que nós encontramos hoje em Arapongas, acredito que Apucarana também seja assim, e outras cidades, são de família, são heranças familiares. Então aquilo é restrito àquela família. Não é uma localidade aberta à visitação, ao passeio, a fazer lá um churrasquinho, um piquenique. Não é assim que funciona. Nós sabemos que não é, é particular. E nós respeitamos isso, é óbvio. Então, veja bem, nós temos que nos prevenir. Quando nós falamos em fazer uma obra, evidentemente, isso é uma coisa geral, fazer a obra. Nós não vamos cometer esse erro. Eu sei dos problemas, não é só em Presidente Prudente que houve problemas. Nós sabemos que em outras regiões, em outras cidades, também problemas existiram. Então, o que é que nós temos que fazer? Simplesmente, primeiro, escolher Arapongas. Gente, Arapongas é a cidade do Paraná com o maior número de nascentes na sua área territorial. Nós temos perto de 20 nascentes no nosso território. Isso não significa que nós vamos fazer 20 lagos para a pesca em final de semana. Não é isso. Nós vamos ver uma área, na área urbana, com facilidade de acesso e que una não só a presença desse lago, algumas áreas para a prática esportiva. E, evidentemente, não vamos fazer nenhum ginásio de esportes, nenhuma área fechada. Não! Vai ser ao ar livre, seja com material o concreto, né, que nós temos nas nossas construções, nas quadras, ou areia, ou grama. Nós vemos na nossa cidade hoje que temos alguns campos já, uma ideia muito boa, brilhante, com aquela grama sintética, que vai dar trabalho, vai onerar o município, vai ter problema de refazer, de retocar? Ah, claro que vai. Eu queria dizer claramente, qual é a obra que você faz no município ou na sua casa, na sua família, que você não precisa pintar, que você não precisa ver a parte hidráulica, que você não precisa revisar a parte elétrica, que você não precisa... E eu vou falar uma coisa, eu acabei de trocar na minha clínica, vocês conhecem, é grande, pega um quarteirão lá praticamente, eu troquei todas as lâmpadas por lâmpadas de LED. Me custou caro? Custou. Mas o custo, eu vou absorvê-lo, eu vou fazer com que ele suma, fique nas nuvens, pela economia que eu estou fazendo. Então, nós, quando temos uma obra material, nós temos que ter o bom senso de utilizar produtos, tecnologia, contratar tecnologia, para que isso tenha realmente uma vida longa. Quando se fala em medicação, por exemplo, e eu sou apto a falar isso, existe a chamada vida média. Nós sabemos que determinados medicamentos agem rapidamente e somem do organismo da pessoa. E tem outros que agem e ficam no organismo da pessoa por muito tempo. Assim também na construção. Eu não sou engenheiro. Eu terei engenheiros ao meu lado, engenheiros da prefeitura. Então, essas pessoas é que vão fazer o projeto de uma forma tal que nós não tenhamos tantos gastos assim. Mas mesmo tendo gastos, eu quero deixar bem claro a todos vocês, araponguenses, vocês terão uma área de lazer. Nós precisamos, é necessário. As famílias não têm aonde se encontrar. Os amigos não têm, se eles têm uma chácara para jogar o futebolzinho de 7 deles, é só eles que vão. A grande massa, 98% da população de Arapongas não dispõe desses recursos.
Então eu disse que vou fazer e farei um projeto que atenda, nada luxuoso, nada faraônico. Não haverá nenhuma pirâmide lá de entrada nesse parque. Não haverá nenhum dinossauro de 20 metros de altura chamando a atenção. E nem uma roda gigante como há em Londres, como há em Florianópolis, para chamar a atenção do povo. Nada disso. Faremos um portal de madeira. Madeira da nossa terra, madeira do nosso sítio, da nossa fazenda lá. Nós vamos pedir a quem tem essas madeiras de fazer um portal de madeira. Aqui será o parque, não vai ser do povo, porque nós não vamos copiar o mesmo nome lá de Prudente. Não vai ser o Parque da Raposa nem o Parque do Jabuti. Mas quem sabe será o Parque das Arapongas? Quem sabe o nome seja esse? Eu vou colocar para os cidadãos de Arapongas para sugerirem o nome. Que nome terá esse nosso parque? Mas a minha sugestão, Parque das Arapongas. Tá certo. Candidato, só peço que o senhor preste atenção no tempo, que nós temos mais algumas perguntas antes que se encerre. Bem, eu queria ouvir do senhor quais são os projetos e ações para incentivar e apoiar a cultura regional. Muito bem. Nós temos a nossa região, e Arapongas é um exemplo disso, Apucarana também é, Cambé também é, Rolândia também. Nós somos cidades jovens, todas aqui são cidades jovens, não tem cidade centenária na nossa região, nem Londrina, nem Maringá, ao contrário, mais jovem ainda. Arapongas está com 73 anos. E Arapongas, ela tem uma solidez na sua formação cultural. Pessoas, famílias, vindo lá do sol nascente, do Japão, da Polônia, da Itália, de Portugal. Nós temos uma miscigenação de culturas. Então, o que é que eu pretendo fazer? E não é nenhuma novidade isso também, não é nenhuma coisa, nossa, que estratosférica. Não! Nós tínhamos Festa das Nações, por exemplo, em Arapongas. Eu participei lá no começo, nos anos 80, 90, dessas festas maravilhosas. Não há mais isso hoje. Não tem mais. Nós sabemos que essas culturas existem, mas não são cultuadas. Então nós vamos fazer renascer, reviver essas culturas. Não se faz, não tem, já teve Arapongas, aqueles encontros, encontros musicais, música de raiz, música sertaneja, que é a nossa origem. Nossa origem é sertaneja, é do sertão. Então nós não temos mais isso. Nós tínhamos até concurso de bandas de rock, para os jovens, para eles se encontrarem. Não temos mais nada disso. Teatro não se fala, né? Teatro não se fala. Então a nossa ideia, nós temos, Arapongas é o berço do Filo. A doutora Nites Jacon de Araújo, fundadora do Filo. Ela está lá em Arapongas, é araponguense. Então nós precisamos falar com o pessoal de Londrina e fazer um intercâmbio, trazer para Arapongas, trazer para a nossa cidade esses encontros teatrais, shows, enfim, tudo aquilo que traga não só a cultura, mas fazer essa cultura ser também um lazer, um momento de distração em épocas tão difíceis que nós vivemos nos dias de hoje. Tá certo. E os projetos para a segurança local, candidato? Isso. Arapongas tem, e fazia parte do meu plano de governo em 2003, meu plano de governo e do Dr. João Alberto Graça na época, criar a Guarda Municipal em Arapongas. Bom, naquela época nós não fomos vencedores. E o nosso oponente, ele foi muito bem e ele elaborou, ele criou a Guarda Municipal. E o que é que nós queremos agora, então, em termos de segurança? Nós queremos ter a chamada boa vizinhança. Nós queremos viver o dia a dia com a polícia militar, com essa maravilhosa, queridíssima polícia militar do estado do Paraná. Nós queremos viver em harmonia com a polícia militar. Nós queremos, com a polícia civil, andar lado a lado, caminhar lado a lado. E fazer da Guarda Municipal de Arapongas, que já é reconhecida no território paranaense e no território nacional, pela sua eficiência, pelo seu trabalho, pelos seus homens e mulheres que lutam, que são bravos e fazem a segurança da nossa cidade. Queremos investir mais e mais, primeiro na segurança desses soldados,
e depois que eles tenham condição de cuidar do nosso povo. Faremos uma nova sede para vocês, mas não só uma obra de concreto e ferro, senhores guardas municipais e senhoras guardas, senhoritas. Queremos área de treinamento para vocês, queremos colocar psicólogo à disposição de vocês, queremos colocar médico à disposição de vocês, porque vocês vivem dia a dia de estresse, de correria, de arriscar suas vidas. E nós sabemos que o que há de mais importante na vida de uma pessoa é a sua saúde, é o seu trabalho, e é isso que nós vamos fazer por vocês. Usar da tecnologia, o vídeo monitoramento fará parte da nossa administração. Entradas e saídas da nossa cidade, principalmente, terão as câmeras e nós estaremos lá analisando e vendo carros estranhos, comportamentos estranhos, para salvaguardar a segurança do nosso querido povo araponguense. Tá certo. E o que o senhor pretende fazer para estimular o comércio local? Isso. Em primeiro lugar, para estimular o nosso comércio, nós precisamos ter uma relação de duplo sentido com a Associação Comercial e Industrial de Arapongas. Se não tivermos esse relacionamento de duas mãos, nós não chegaremos a lugar algum. Em outras palavras, nós procuraremos a direção da CIA em Arapongas e com eles sentaremos e vamos ver o que é de importante e de interesse para os nossos comerciantes. Por exemplo, em Arapongas, gente, teve aí em alguns anos passados uma discussão, teve briga, porque o prefeito não queria dar o feriado, não queria deixar que o aniversário da cidade, dia 10 de outubro, fosse comemorado naquele dia. Olha, gente, aí havia os que concordavam, os que não concordavam, mas por que aconteceu uma coisa dessa? Que absurdo foi esse? Porque não sentaram, porque não conversaram. Então, o que for melhor para os comerciantes será bom para nós, porque nós evitaremos a chamada fuga do comércio. Porque Londrina está aqui a 38 quilômetros, Maringá a 68, não é? Nós temos Apucarana, uma grande cidade com shopping e tudo. Também é uma fuga para o araponguense. Então, nós precisamos sentar, conversar e fazer dessa conversa decisões que agradem, que permitam que ambos os lados estejam de bem. É isso que nós pretendemos. E fomentar, eu falo aqui fomentar, muitos não conhecem essa palavra. Nós vamos induzir, nós vamos estimular, sabe? Para que novos comércios venham para a nossa cidade, que tomem como exemplo a Avan, que acreditou na nossa cidade, que veio para a nossa cidade e está lá, em pé, sólida e firme, atendendo não só a nossa comunidade araponguense, como as demais cidades aqui da região. Candidato, eu lembro que o senhor tem 3 minutos e 23 segundos, e eu queria saber do senhor, atualmente existem muitas discussões sobre ser de direita ou esquerda. Eu queria que o senhor nos dissesse onde a sua ideologia política se encaixaria. Olha, com a minha idade, eu posso primeiro dizer a vocês, para justificar, que eu vivi todo aquele governo militar. Eu vivia em São Paulo com a minha família na época, com meus pais e irmã. Eu passei pela Praça da Sé, a famosa Praça da Sé. Fomos agredidos por cavaleiros, policiais do Exército, PE, a famosa PE, que se lia no capacete deles. E eles não viam se era uma senhora, se era um senhor, se era criança ou nada. Os cavalos iam para cima dessas pessoas, essas pessoas eram agredidas e nem sabiam por que o que estava acontecendo. Então, eu vivi essa época. Agora, quero dizer a vocês, não há possibilidade alguma de algum dia alguém me taxar de esquerda, de centro-esquerda ou radicalmente de esquerda. Por quê? Pela leitura que eu tenho, pelos anos de vida que eu tenho e pelos exemplos dos governos de esquerda que nós vimos, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, eu queria que alguém me apontasse onde os governos de esquerda estão bem
e fizeram bem pelo seu povo. Eu queria que me apontassem, eu queria que me dissessem, na América Latina, se Venezuela, se Bolívia, se Equador, tá? Se esses países de esquerda estão bem. E lá na Ásia, e lá na própria Europa, que tem os pensamentos de esquerda, nós sabemos muito bem, tem as atitudes de esquerda, eu queria que me dissessem. Eu queria que me dissessem se a Rússia, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que bem fez ao seu povo. Que bem fez ao seu povo. Tá certo, candidato, preciso fazer a última pergunta, senão não vai dar tempo. Eu queria saber do senhor como o senhor analisa a gestão do atual presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem 1 minuto para isso. Votei em Jair Bolsonaro, deve ser meu voto em 2022 de novo, no general Hamilton Mourão, que é do meu partido, PRTB, pessoa digna, capaz, de uma sapiência enorme. E digo a vocês, é um excelente governo. E sabe por quê? Eu vou resumir numa frase. O tempo é curto, exige resposta curta e objetiva. Nós não temos, pelo menos não saiu, não veio à tona momentos de corrupção nesse governo. Se ele existe, se eles existem, nós saberemos. Mas, a princípio, o que nós sabemos é que corrupção foi banida do nosso governo brasileiro. E isso é o que importa, porque está sobrando dinheiro, por incrível que pareça, para fazer infraestrutura, para aplicar na saúde, na pandemia, como o nosso partido, inclusive o PRTB, abriu mão do fundão eleitoral para tratar o Covid certo. do povo brasileiro. Obrigado, viu, candidato? Queria agradecer demais a presença do Dr. Valdecir, que veio de Arapongas até aqui, expôs suas ideias, suas propostas a você, eleitor de Arapongas. Nós vamos para um intervalo com o Círio Alves. Chegou a hora de mudar, um novo tempo para recomeçar. Agora é a nossa vez, é a chance de reconstruir, é tempo de renovação.